tinha um criminoso lá na Rocinha, que é a maior favela da América Latina, chamado Bem-TV. E ele se achava intocável. Ele realmente sempre estava cercado por muitos homens. Ele estava cercado por 29 homens. 29, nós contamos. A única forma de tentar chegar nesse criminoso era alugar um imóvel dentro da favela. Na época, o pessoal sabia que eu praticava tiro. Como você decidiu montar a arma para aquela situação? Eu decidi baseado na distância, no ângulo e no que eu precisava. Não precisava nada mais do que um 5.56. Nós sairmos de lá, isso é muito difícil. Praticamente impossível. Então tinha que ter resgate. Foram meses de preparação. Nós íamos esperar o momento ideal, nem que esperasse até domingo. Se até domingo não tivesse esse momento ideal, ia ter uma outra operação para retirar a gente e voltar numa outra ocasião. E você via uma quantidade enorme de meninas que moram no Leblon, que moram em São Conrado. E o chefe de polícia era um chefe que eu até hoje tenho respeito a ele, Dr. Álvaro Lins. Ele bancava mesmo, olha só, quem mandou fui eu. E se tiver algum tipo de problema, isso é comigo. A guerra foi entre eles. Eles se confundiram. Era tanta gente que estavam atirando uns nos outros. E outra coisa, não foi só tiro, não. Eu nunca vi tanta granada ser detonada. Houve a condição. 400 homens entraram na favela e saíram 390. Bom, isso foi em 2005, né? O governador do Garotinho. E o chefe de polícia era um chefe que eu até hoje tenho respeito a ele, Dr. Álvaro Lins. O que acontece quando eu falo em ter respeito ao chefe de polícia, né? Naquela época, ele era um chefe que, quando ele decidia e passava um comando para uma equipe qualquer, seja de qual especializada, né? Independente de qualquer coisa, ele sempre apoiava a equipe. Sempre apoiava a equipe. A gente chama de firme, era firme. Firme. Desde aquela época, já tinha, quando o policial tinha qualquer tipo de problema, né? Você sabe que o policial, se ele é preso por alguma coisa, nós não temos direito à audiência de custódia. O policial não tem direito à audiência de custódia. Você vai ficar preso até você chegar ao dia da sua audiência. E você está falando isso com propriedade, que você já foi preso. Depois eu chego lá. Mas então, de um modo, a gente vê isso acontecer. Não, só para a pessoa não achar que você está falando de orelhada. Você viveu isso. Lógico, né? Aqui não tem palpiteiro. Eu não sou palpiteiro. Eu estou falando aquilo que eu posso comprovar. Sim. Então, nessa época, né, o que eu gostava do Dr. Álvaro? O Dr. Álvaro, ele, quando a Polícia Civil ela estava sob ataque da sociedade ou de alguns órgãos do Poder Judiciário, ele bancava mesmo. Olha só, quem mandou fui eu. E se tiver algum tipo de problema, isso é comigo. E aí, pessoal, de um modo geral, essa turma macho pra caramba, só em algumas situações, botava o galho dentro. Essa é a grande realidade. Tá? Vamos ser bem sinceros aqui. O Bem-TV era o chefe do tráfico da Rocinha, né? Rocinha teve várias guerras ali. Lulu, o Bop matou, Dudu nós prendemos, e o Bem-TV era o chefe do tráfico que ficou lá. O sucessor do Lulu. Pois é. E o Bem-TV, ele gostava de aparecer. Fanfarrão, né? Fazer festa, convidar artista, sim, debochar da polícia. Em resumo, era isso. E aí, lembra que eu falei? Quem a gente disser que vai pegar, nós vamos pegar. E ele era um que a gente tinha que pegar e, assim, todo mundo... Não só ele, eram vários que diziam, não tem como pegar. Esse cara anda com 30 homens, anda com 50, ele não sai de dentro da favela.
Nós vamos pegar. E aí, uma equipe conseguiu puxar uma informação, que era o Elinho. Por isso que eu falo, tem que dar o crédito a quem começou tudo. Uhum. O Elinho conseguiu puxar a informação, eu lembro que eu consegui um Golf com um insufilme duplo, botou 2 camadas de insufilme, os caras não conseguiram enxergar quem estava dentro do carro. O carro ficava parado na rocinha. O vagabundo chegar na janela assim, tentar olhar lá dentro, e eles lá dentro assim, encolhidos, torcendo para os caras não abrirem, porque tentando identificar um lugar, uma casa, um carro, né? E aí, nesses dias, eu falei, tenta achar um local, olha como é que as coisas começam. Tenta achar um local que a gente consiga instalar uma câmera que monitore o comportamento dele, para a gente saber onde ele vai, a roupa que está usando, o carro que vai chegar, a hora que vai sair, e aí nós vamos conseguir pegar, monitorando ele. E a missão era essa. Só que eles, lá no dia a dia, eles colocaram lá uns informantes para conseguir achar um local desse, e aí eles voltam e falam, pô, chefe, a gente achou um local que fica em frente ao lugar onde ele se reúne. Então, e é um apartamento um pouquinho, segundo andar. Então dá para ver com tranquilidade, dá para fazer uma operação ali. Então, vamos fazer a operação. Que era colocar a equipe ali dentro para tentar pegar o bem-te-vi. E aí vem o problema. Aí começam os problemas. Como é que a gente vai colocar esses homens ali dentro sem chamar atenção, sem ninguém perceber? E aí que vem a ideia de montar uma operação gigante, né? Montei uma operação com 300 homens na Rocinha, de tarde, e falei para eles, olha, vocês entram nesse lugar, pessoal minimamente conhecido aí, de confiança, entra ali, entram 20, saem 10, ninguém vai contar. E os outros 300 estão lá em volta. Vocês me avisem quando estiverem lá que eu tiro todo mundo. E assim foi feito. Eles foram para ficar sexta, sábado e domingo. Leva comida, leva alimentação, ficar lá, nós não vamos perder essa oportunidade. Teve algum critério para a escolha das pessoas que iam ficar na casa? Primeiro critério, confiança. Confiança. Era quem vocês se garantem que isso aqui não pode vazar. Se vazar, quem vai morrer são vocês. Eu até me lembro, eu montei a operação 300 homens, né? Então o pessoal, o chefe mobilizou para fazer uma operação, para não prender ninguém. No dia seguinte, a primeira notícia do jornal, depois eu volto aqui para primeira notícia do jornal, que o jornal naquela época saía por edição, né? Primeira edição, segunda edição. A primeira edição era dizendo, polícia mobiliza 300 homens na Rocinha e não prende ninguém. Né? Primeira edição foi impressa, sei lá, meia-noite. Quando veio a operação de madrugada, eles tiveram que fazer outra edição para corrigir. E aí eles vêm e me falam que, olha, a gente precisa ter um sniper, um atirador para poder colocar, porque a equipe vai descer para tentar abordar e o sniper tem que estar ali para quem enfrentar, ele ir alvejando. E aí me traz o nome do Paca. Porque é aquela história, né? As pessoas não imaginam como o nosso trabalho ele é complexo. Então, isso que você falou, né? As pessoas acham... E ele se achava intocável. Ele realmente sempre estava cercado por muitos homens. Quando aconteceu o fato da gente fazer essa tentativa de prisão, ele estava cercado por 29 homens. 29, nós contamos. Ele estava cercado, ou seja, a história dos moleques era verdadeira. 29 homens em volta dele. Desses 29, nós contamos 4 que estavam com o G3, com supressor,
e Dourados. O G3 é tão grande que o cara não podia botar ele na bandoleira, que o supressor batia no chão, então estava usando ele de lado, com a mochila de munição. O que é supressor? Supressor de ruído, que é para quando ele disparar, ele abafar o som. Tá certo? Então, esses 4 GTs estavam com supressor de ruído. Estavam espalhados, né? Mas onde ele estava, onde nós pudemos observar, porque foi tentado várias coisas, várias formas de poder chegar nele, e a gente percebeu que todas elas iam dar errado. Aí, na época, o Dr. Ferreira, aí, né, o Elinho, eles sentaram, estudaram e viram que a única forma de tentar chegar nesse criminoso era alugar um imóvel dentro da favela. Para isso usaram um informante, e esse informante alugou o imóvel. E era a única forma que tinha de chegar perto dele. Era uma coisa muito ousada. Tanto é que quando chamaram a gente para reunião para mostrar, e eu me lembro que eu cheguei na época, esse delegado era titular da 25ª DP, e aí vem aquela questão, como é que eu fui escolhido, né? Porque na época o pessoal sabia que eu praticava tiro e tinha feito um curso de tiro de precisão. E aí, com medo disso ali espalhar, o Dr. Álvaro, ele tinha um grupo de pessoas que era da confiança dele. E eles, então, acharam por bem que aquilo não fosse explanado, de forma que envolvesse especializadas, CORE. Essa turma toda ficou no apoio. Foi passado que ia ter uma operação e que eles ficassem de prontidão para poder fazer o resgate, porque como a coisa era relativamente dentro da favela, e se alguma coisa, não importa se houvesse rendição ou não, nós sairmos de lá ia ser muito difícil, praticamente impossível. Então tinha que ter resgate. Então isso tudo foram meses de preparação. A coisa foi tão bem feita que quando eu tive a informação de onde seria o local da gente ficar, se fosse necessário atirar, até ângulo eu tinha, de tão bem feitinho que a coisa estava, ângulo, distância, tudo plotado. E olha que eu não tinha essa facilidade de GPS assim não, hein? Tá? 2005, então, hein, 2005, galera? Nem smartphone. Pô. Não existia smartphone. Então a gente... E outra coisa, o pessoal que foi, eles não quiseram... ninguém aqui é obrigado a fazer, vai voluntário. E aí pediram 10 voluntários daquele grupo, né? E dos 10 voluntários, chegou a mim, na época eu era assim, pô, cara, você seria o cara principal, porque desses todos quem tem maior experiência é você. Então você foi voluntário? Fui voluntário. Entendi. Fui voluntário. Deixar uma coisa bem clara, na polícia tem lugar para todo mundo, né? Aquele cara que está fazendo concurso hoje, que quer trabalhar com papel, que não quer ir para a rua, tem o lugar dele. E, inclusive, é um lugar importante. O cara que quer fazer só investigação, o cara que quer fazer só escuta e tal. Eu sempre gostei de rua, né? Sempre gostei dessa parte. Aí, quando eu vi essa possibilidade, eu falei, poxa, eu me voluntario, desde que eu receba o material que eu escolher. Como você decidiu montar a arma para aquela situação? Eu decidi baseado na distância, no ângulo e do que eu precisava. Não precisava nada mais do que um 5.56. Você tinha uma expectativa dele estar a que distância de você? Aquela faixa, 40, 45 metros. E aí montou a operação. Tinha a questão de resgatá-los, né? Vai dar certo, ele vai chegar lá, a gente vai conseguir pegar. Mas e depois? E o momento seguinte? A ideia original era colocar o caveirão da CORE no túnel Dois Irmãos, desligar a iluminação e deixar ele ali. Não tem uma passagem entre... Tem, entre uma galeria e outra, né? Tem uma passagem. Então, ele iria ficar ali, escondido, tudo apagado e esperando. É uma missão, imagina, são 3 dias. Aquilo, por sorte, conseguiu resolver no primeiro dia, mas e se não conseguisse? Ia ter que ficar ali 3 dias. E aí aconteceu de madrugada que o Bem-TV apareceu, a equipe desceu, teve aquela troca de tiro
um tiro acerta o bem-te-vi na barriga, arranca o gatilho da pistola, além da arma que ele tinha uma pistola. O tiro arranca o gatilho da pistola. Dr. Roger, perito legista, encontra o gatilho na barriga dele, coloca no laudo. A minha participação qual foi? Eu era da Core já, né? Plantonista, já era do SAT, do SOT. E eu tava de plantão, fui chamado pra ir pra porta do Miguel Couto, com o blindado. Eu acho que eu era chefe da equipe, ou eu ou o Wagner. O Wagner é o cara de cavalo. A gente revezou algumas vezes a chefia de plantão. Eu não lembro se era eu ou ele. Aí, enfim, a gente foi chamado pra ir com o blindado lá pra porta do Miguel Couto. A gente não sabia de nada. Eu realmente não sabia de nada. Aí chegamos lá na porta do Miguel Couto, aí tinha o delegado Ferreira lá, e foi até o dia que eu conheci o Pedro Medina, meu amigo, pô, o delegado nota 10. O cara é bom pra vocês trazerem aqui. Foi o dia que eu conheci ele lá. Ele era assistente do Dr. Ferreira na 25DP. Aí eles chegaram pra gente e falaram assim, ó, a gente tá com uma operação em andamento e pra tentar pegar o bem-te-vi, né, pra prender o bem-te-vi, e a gente precisa de uma equipe pra resgatar o pessoal, cara. Mas tem que ser vocês. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Era eu e mais Wagner, Britinho, a LED, não lembro se uma média tava, mas era mais uns... Eu e mais uns 6, uns 7, por exemplo. Por aí. Beleza. Aí a gente ficou um tempo na porta do Miguel Couto, esperando o start, né? Porra, aí o start demorando. Acho que a gente chegou, sei lá, 9 horas da noite lá. Aí já era meia-noite e nada. Aí eu falei, cara, vai babar se a gente ficar aqui na porta do Miguel Couto, né, cara? O nego vai desconfiar. Vamos sair daqui. Aí o que a gente fez? A gente pegou o blindado, entramos no túnel ali no... Dois irmãos. Não, o André Rebouça. Não é Rebouça, não. Ali não, o... É o Dois Irmãos. Não, o nome de mulher. Zuzu Anjo. Entramos no Zuzu Anjo. No Zuzu Anjo tem um buraco no meio. Já viram? Que tem um buraco. Você passa de uma galeria pra outra. A gente enfiou o blindado ali, cara. Ficamos com o blindado lá dentro. Ficamos ali 1h30 esperando, dentro do túnel. E era assim, cortava caminho também, pra chegar mais rápido. Porque era o antigo, era aquele blindado pequeno, era o primeiro blindado da Core, que não era blindado, forte. Era um carro forte, adaptado, né? Uhum. E era lento pra caceta. Aí a gente ficou ali, esperando esse start. Cara, a TV aí o start, ó, entra agora. Pô, aí, e a gente já começou a escutar os tiros, né? A gente indo, né, no túnel. Entramos na Rocinha, Rua do Valão. Quando a gente dobra na Rua do Valão, aí tá lá uma Kombi atravessada, cara. Não dava pra... E a gente não tinha visão da galera, que eles estavam bem no fundo da rua. Aí eu tava na torre, motorista torre, e a galera... Eu falei, meu irmão, galera, desembarca aí e tenta progredir a pé, meu irmão. Porque senão não dá, senão vai resgatar os caras. Aí a galera desembarcou, nisso que a galera desembarcou, começaram a progredir, porra, balaria, nego jogando granada pra cacete. E eu falei pro motorista, meu irmão, arrebenta a Kombi. Vai, porra a Kombi aí, meu irmão. Aí ele com blindado foi batendo na Kombi, conseguiu jogar a Kombi pro lado. Aí a gente foi de blindado. Aí foi só eu e o motorista. A gente passou a equipe, passamos eles. Eu falei, vai embora, meu irmão. Aí, porra, do alto da torre eu só via as bocas de fogo, né? Pau. Aí quando a gente chegou lá no final, era um larguinho e tinha uma viela pra cá, um Y, né, assim. Uhum. Aí tinha uma viela pra cá, uma viela pra cá, a galera tava ali, o bem-te-vi já caído no chão. Aí, pô, abri a porta do blindado, eles vieram trazendo o bem-te-vi, pô, eu sozinho, cara, com o braço só puxei o bem-te-vi, pô, ele era pesado pra caramba, cara. Puxei, fiz tanta força que ferrei até a dorsal uns 4 dias. Mas beleza, consegui puxar ele, a galera toda embarcou, só que apinhou, era muita gente, assim, sei lá, acho que era mais de 10. E o blindado era muito pequeno. Galera um por cima do outro, cara, vambora, vamos assim mesmo. Aí conseguimos sair, trocando tiro pra caramba, os caras jogando granada. Saímos ali na Lagoa Barra. Eu falei pros caras desembarcarem, porque minha equipe ficou. O Wagner ficou, o Britinho, a LED. Vocês trouxeram os policiais que trouxemos os policiais que estavam lá. Entre eles o Paca que veio aqui. Exatamente. Tiramos eles. Mas a equipe ficou, sozinha lá.
E trocando tiro. E aí eu falei, meu irmão, desembarca aí que eu tenho que buscar os caras. Aí eles desembarcaram ali, eu voltei ainda. Isso aí foi na hora que tu Isso. puxou ele que quase deslocou teu ombro. Não, isso aí já é hospital. Levando o BenTV Você pro na hospital. entrada do hospital. É hospital. Você, essa aqui da frente. Sou dele. eu aqui, ó. Aqui já é hospital socorrendo ele. E aí vocês deixaram a pessoa no Lagoa Barra e voltaram pra... Não, deixamos eles ali fora, né? Eu falei, cara, tem que voltar, buscar minha equipe. Aí voltamos de novo com o blindado, balaria, não sei o quê. Aí consegui pegar os moleques de volta, né? Pegar a equipe minha e foi todo mundo pra socorrer o BenTV. Aí foi essa cena aí entrando no hospital. Foi marcado uma operação que começasse numa sexta para infiltrar a gente. Operação E de inteligência. nós íamos esperar o momento ideal, nem que esperasse até domingo. Se até domingo não tivesse esse momento ideal, ia ter uma outra operação para retirar a gente e voltar numa outra ocasião. Sempre assim. Só que isso se resolveu na primeira madrugada. Houve a condição. Então, como é que foi? Foram 400 homens entraram na favela e saíram 390. Os 10 escolhidos ficaram no local e que tinha sido reservado pra gente, com água, comida, né? Tudo direitinho. Então, a nossa questão era esperar o momento. Cara, o BenTV, ele era uma espécie de... Como é que eu vou te dizer assim? Ele era relações públicas da favela. Subia um bobalhão desse, fumador de maconha da Globo. O BenTV eu nunca tirei de fuzil. Sabe o que ele fazia? Aí, fulano, leva ele lá naquela pedreira ali e deixa ele dar um tiro de fuzil pra ele ver como é que é. E aí? Você vendo. Eu tô falando a você as coisas que eu vi. Nós ficamos. A última viatura tirou o bico do carro, eram 10 para as 7 da noite, que era verão. Às 7h20, estava lotado de vagabundo. Em menos de meia hora. Menos de meia hora já tinha voltado. Lotado. Quando deu umas 9 e pouco, começou a chegar o pessoal pro baile. Que na realidade não vai só pro baile. Vai fumar, vai cheirar, tá certo? E aí, o que acontece é isso. Vai chegando. Então esse fluxo começa nesse horário e vai até meia-noite, 1h da manhã. O fluxo de entrada. E você vê as coisas mais absurdas. Assim, caramba, essas pessoas não têm família. Entendeu? A desconstrução moral, espiritual, familiar é uma coisa indescritível. Indescritível. Eu só ficava pensando na minha filha, que tinha 5 anos de idade. Olhando assim, falando assim, caramba, cara. Tem que ficar muito atento. Pra quando chegar na idade dessas meninas de 17, 18, 19 anos, 20, que ela não esteja fazendo a mesma coisa. Entendeu? Então, infelizmente, é o que estava acontecendo lá, que foi na nossa vista. É engraçado a opinião dos colegas, né? Porque mal ou bem a gente troca ideia, mesmo estando numa situação dessa. Porque com relação ao local, nós estávamos bem. Com relação à favela, estava altamente vulnerável. Imagina, só 10. Numa porcaria de um prédio feito em favela. Parede fininha. Nossa, não aguenta o tiro 762. Tijolo em pé. Tijolo é em pé que eu vi, tijolo em pé. Reboco fino. Se cercassem ali, a gente ia virar peneira. É porque a gente fez tudo para não aparecer. Até o momento. E aí vem uma outra coisa que eu busquei ali. Ali foi a prova cabal. E que eu levei depois eu sei que você vai abordar essa situação lá na frente. Os caras não se rendem não, cara. Existe uma cultura na favela que é feita entre eles. Por exemplo, você tem assim 2 caras num beco. Se você chega em cima deles e fala assim, meu irmão, peraí. No que você mal começa a falar, no reflexo, eles viram a arma para você. Por que acontece? Isso, a maioria das pessoas que são operadoras do direito não sabem. Quando você vem com você ouve aquelas idiotices,
por que você não verbalizou? Por que você não disse? Esteja preso, polícia. Não mostrou o distintivo pro cara. Você mal começa a falar apontando a arma para ele, cara. Apontando, o cara reage contra você. Por quê? Porque ele reagindo ali, ele tem uma chance de sobreviver. Se ele perde pro polícia e vai preso, a primeira coisa que vai ser apreendida é o fuzil dele. No dia que ele sai, ele tem que prestar conta pro movimento. Sabe o que acontece quando ele não presta conta? Micro-ondas. Então esses caras, vocês sabem disso, esses caras, eles reagem em qualquer situação. E vou te falar mais, reagem em qualquer lugar, não é porque está na comunidade, em qualquer lugar. Então, quando você aprende na academia de polícia que uma das coisas que você tem que fazer, além de avaliar seu oponente, é o que está atrás dele, ele não tem esse critério. Outra, eles compram armas totalmente legais, muitas armas inclusive desviadas de Forças Armadas. Esse sim. É muito mais fácil você pegar uma arma desviada de Força Armada do que pegar uma arma desviada de cidadão. Mas cadê que isso é abanado? Vamos lá. O que tem numa arma de Força Armada? A terceira posição do registro de segurança. Segurança, fire, full. Eles andam no full. Sistema automático. Eles pegam o fuzil, aponta, aperta o gatilho. E você sabe que, mesmo no calibre 5.56, você tem que ter um treinamento para manter aquilo ali, atirando mais ou menos onde você quer. Você imagina o cara com 7.62 no full. Aquela arma dá tiro para tudo quanto é lado. Mas eles saem da situação. Porque uma vez que você for render o cara começa a atirar, o que você faz? Você vai ficar em pé bancando? Não, tu recolhe. E ele vai embora. E aí, eu pergunto a você, as pessoas que vão analisar isso, na hora que vão avaliar o seu trabalho, se interessam em ter contato com esse tipo de informação? Estão cagando. Estão cagando. São as coisas mais absurdas que você pode ver. Então, voltando aqui, a situação... Vocês dentro da casa, entramos 10 e ficamos esperando a situação. Em toda operação, as pessoas são diferentes. Tem gente que é mais calma, tem gente que é mais acelerada, né? Oportunidade para a gente chegar e falar assim, porra, o momento é esse. Praticamente não apareceu, porque quando ele tinha menos gente, ele estava com 10 ou 11. O normal era estar com muito mais do que isso. Chegamos a contar, como te falei, 29. Mas aí uma parte sai, outra volta, chega uma pessoa... Aí conta de novo. E gente passando. Às vezes que ele aparecia, tinha bastante gente. Não, ele praticamente ficou, porque tinha uma maldita de uma máquina, dessas Jungle Box, que você botava moeda e ficava ouvindo funk. Cara, que troço irritante. A noite toda ouvindo funk. Porra, aquilo já tava me deixando... E o clima dentro da casa, cara? Não, o clima dentro da casa, o pessoal é tranquilo. Bolado, não. Todo mundo tranquilo. Todo tranquilo. A única coisa que tem é ansiedade, né? O que tinha lá de biscoito, fruta e água, que era para durar 3 dias, durou 3 horas. O pessoal comeu aquele negócio, porra, era biscoito, maçã, banana, não sei como é que não passaram mal. Água pra cacete. Porque acontece, tá ansioso, né? A ansiedade acontece. Ansioso por quê? Porque nós fizemos, na realidade, uma programação e nós fizemos um cálculo que o nosso apoio, o nosso resgate chegaria em 15 minutos. Máximo. O pessoal estava escondido no Souza Aguiar. Na Souza Aguiar não, que estava no Miguel Couto. Então era passar o túnel e entrar. Por que não ficaram no túnel? Para não chamar a atenção dos motoboys. Porque isso é uma outra coisa, rapaz, que as pessoas... Esses motoboys todos têm ligação, avisam quando tem polícia e tal. É aquela história. Esse podcast são para pessoas inteligentes. A gente não está aqui para falar para imbecil. Tá certo? Então eu acredito que esses seus 100 mil seguidores sejam pessoas que estão buscando informação. Tá certo? Estão buscando a verdade. E estão buscando se informar. Né? Baseados em pessoas que vêm dar aqui o seu testemunho sincero. Tá certo? Então eles estavam ali naquela distância. O problema é que quando começou a... É óbvio que
Quando o primeiro gritou, polícia! Cara, a sorte... Nossa, eu vou te contar. Quando o primeiro gritou polícia, pra se Eles render... viram vocês? Não viram. Essa que foi a sorte, cara. Eles acharam que a gente estava atrás de um compactador Mas de por que lixo. eles gritaram polícia? Não, na hora que a gente foi para poder tentar efetuar a prisão, a gente, lógico, foi gritar polícia já apontando as armas. Aham. Foi aquilo que eu falei. Quando o colega falou polícia, o cara já virou pro compactador e bum, 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 de traçante. Cara, esses caras criaram um barata voa. Porque o que aconteceu? Aquele que estava mais perto do compactador atirou no compactador, mas os outros que estavam distantes atiraram nesse que atiraram no compactador. Vê se você me entende. Quando eu recebi a ordem, não perde o alvo. Aí eu fui no alvo. Só que a confusão dos tiros traçantes aconteceram no plano do chão. Não atingiram onde nós estávamos. Eles nem viram onde nós estávamos. Eles ouviram quando o primeiro disparou, eles devem ter pensado, estão aqui embaixo. Estão entrando por um dos lados. E foi isso que nos ajudou. Entendeu? Então, foi um tiroteio imenso entre eles. Eu duvido que tenha morrido só o número que eles apresentaram. Eu duvido. Porque a guerra foi entre eles. Eles se confundiram. Era tanta gente que estavam atirando um nos outros. Na nossa cara. Mas chegaram a descobrir onde vocês estavam? Não. E aí começou o barata voar. Aí veio o resgate. Nós estávamos com rádio. Na frequência deles. Mal começou o tiroteio, o chefe falou assim, tô mandando 100 homens aí para baixo, daqui de cima aí para baixo. E aí você fica monitorando, fica avisando. Aí o colega pede o rádio. Ó, pessoal, o resgate. Levaram 1 hora, cara. 1 hora? 1 hora. Mas por quê? O que aconteceu? Porque tinha tudo no caminho. Eles já pagaram a favela, a bandidagem, eles sabiam que eles, se viesse qualquer coisa, ia entrar pela Vila Ápia. Eles vieram por cima das lajes e se barricaram, com tudo escuro, com tiro traçante. Não deixaram a polícia entrar. Eu tenho vários colegas que ficaram encostados na parede de tiro traçante passando. Vários colegas nessa condição. Foi o blindado que conseguiu ir entrando e ainda teve que tirar do caminho Kombi, teve que tirar do caminho outros carros, empurrando, batendo e empurrando. Mas e nessa 1 hora eles conseguiram se situar no meio da guerra? Não, estavam perdidos. E outra coisa, não foi só tiro, não. Eu nunca vi tanta granada ser detonada. Eu nunca vi tanta caixa d'água furada. Todas as caixas d'água que a minha vista alcançava estavam escorrendo água, vazando. E vocês dentro da casa? Dentro da casa. Eles estavam atirando em todas as direções sem fazer a mínima noção de onde vocês estavam. Pra tu ter uma ideia, a gente também atirou, lógico. Eu fui o último a sair da casa. É porque é o seguinte, você faz tudo muito planejado. Tem uma hora que você fala assim, poxa, eu tenho que ganhar o lado de fora. Eu não posso ficar preso aqui. Só que a equipe que saiu não conseguiu me avisar. Então, onde eu estava, com aquela fumaça toda de tiro e granada, você via muito pouco já depois. De repente eu vejo umas pessoas se movimentando. Eu vejo vultos. Rapidamente eu aponto para o vulto. Mas alguma coisa fala para eu não atirar, esperar. Quando dissipou assim, eu vi nas costas polícia. Até isso podia dar errado, cara. Porque no meio daquela confusão toda, resultado, eram os 2 primeiros que tinham descido para ganhar aquela posição para os outros irem vindo. Quando eu saí do local, eu fui o último, eu não dei um passo sem pisar em projétil deflagrado. Era tudo cheio de estojos no chão. Eu não dei um passo sem pisar, eu fiquei até com medo de cair. E como a mídia repercutiu isso na época? Cara, muito sensacionalismo, né? Muito sensacionalismo. É aquela história, você quer vender jornal. A mídia quer vender jornal. Ela não está preocupada se a informação vai ser correta. Ela quer vender jornal. E aí, o cara escreve o que quer. Né? Não tem nenhum tipo de sanção para isso. Então falaram e botaram como se fosse realmente uma questão. Botaram 10 bonequinhos com um pintado de cor diferente. Esse era o sniper, pô. Eu falei, cara, os caras viajam, cara. Os caras... A coisa é muito mais simples.
E as pessoas gostam de mistificar, fazer aquele negócio como se não, isso foi planejado para ser assim, que não sei o que e tal. Isso é uma execução estatal. Porra, então é execução estatal? Você vai cumprir mandado de prisão, o cara reage, aí você fez uma execução estatal. Não foi ele que reagiu a uma ordem legal para depositar suas armas, e aí você que leva a culpa dele ter agido dessa maneira. É isso mesmo? 2 dias depois, o jornal o Globo faz uma espécie de editorial, não era editorial, é um artigo com o título assim: desculpem, mas é burrice mesmo. E aí o cara vem dizendo, a operação que matou Ben-TV é uma demonstração de burrice. Burrice por quê? Ben-TV era mais importante preso do que morto. Que ele poderia revelar conexões e tal. Burrice porque a polícia não sabe lidar com a imprensa. Não sei por que ele colocou isso, mas tinha isso. E terceiro, burrice também porque revelou os detalhes de como foi feita a operação. Rapaz, eu li aquilo ali, mas eu fiquei tão revoltado. Às 7 da manhã eu li aquilo. Mas na hora, eu sentei no computador e já respondi o jornal. E respondi dizendo o seguinte, eu até devia ter trazido isso. Falei o seguinte, olha só. Aí eu escrevi assim, de quem é a burrice? O título do meu artigo é de quem é a burrice. Você falou que Ben-TV era mais importante vivo do que morto. Eu concordo plenamente. Só que essa não é uma escolha minha. Essa escolha é dele. Ele é que tem que decidir se ele quer vir vivo ou morto. Se ele enfrentar a polícia, ele vai vir morto, como ele enfrentou. Bastava ele se entregar que ele viria vivo. Isso não era opção da polícia. Era opção dele. Segundo, tem que aprender a lidar com a imprensa. Por que eu tenho que aprender a lidar com a imprensa? Vocês são formados para isso, vocês são jornalistas. Vocês é que tem que aprender a lidar com a polícia. A polícia, eu não posso treinar os policiais para como lidar com a imprensa. A imprensa tem que saber como lidar e fazer a sua profissão. E a terceira era burrice porque revelou como foi feita a operação. Eu falei, olha, eu imagino aqui o que se estaria especulando se não tivesse revelado como foi feita a operação. Vocês iam estar dizendo, isso foi uma mineira que deu errado, né? Isso foi uma extorsão. Execução estatal. Execução estatal. O morador podia morrer, né? As pessoas que moram ali podia dizer que apoiou, então tinha que explicar, para dar satisfação para a sociedade, né? E eu não revelei nada. Quem revelou isso foram os guerreiros lá de Troia, quando invadiram, né? Na guerra de Troia, que usaram o cavalo. Eu só utilizei. Mas aí eu coloquei assim. Agora, eu tenho certeza que lá em Troia deve ter tido algum repórter para chamar eles de burro. Só que a história só lembra dos guerreiros, não lembra desse camarada. Você perdeu uma grande chance de incentivar quem ainda tem coragem para se arriscar pela sua vida. Que é isso que eu não consigo entender. Você vai, faz uma operação e os caras se arriscaram para te defender, cara. E você vem aqui criticar. E o corpo do Ben-TV, vocês conseguiram resgatar? Conseguimos resgatar. E tentaram levar o corpo dele, né? Tentaram levar. Eu imaginei que teria uma briga pelo corpo ali. Tentaram, mas a gente conseguiu manter e neutralizando quem vinha tentar fazer o resgate. Entendeu? Caramba, que doideira. Aí quando chegou o blindado, o que aconteceu? O único que a gente tinha espaço para dentro do blindado foi o corpo dele. Até porque os outros não estavam mais lá. Não tinha mais nenhum corpo ali. Por isso que eu tô falando, é inacreditável. Pra mim, eles pegaram resgataram... o corpo para resgatar, para levar para o hospital, para o resgate. Sim. E será que eles têm um hospital lá dentro também que eles diziam? Não sei.
Hoje em dia eles Não têm a sei, estrutura. mas olha só, é aquela história, né? A pessoa com os mínimos sinais de vida, os mínimos, você tem que fazer o resgate, entendeu? Mesmo o tiro tendo sido bem colocado, e ele tomou mais de um tiro. Mais de uma pessoa acertou ele. Inclusive entre eles, tinha tiro no pé que deu para ver perfeitamente uma munição traçante, fazia assim, batendo no sapato dele, foi assim. Deu para ver perfeitamente. Ali você estava no papel de atirador designado, seria Rapaz, isso? olha só, a questão, nós éramos 10 policiais para cumprir. Agora, é óbvio que você tem que pensar numa saída se tudo é errado. Qual era a saída de tudo errado? Imagina uma confusão, porque lá não tinha, você imagina, você vai num lugar que é uma favela. Para começar, para você ter uma ideia, Rafa, a janela, fizeram um prédio e esqueceram de fazer as divisões. A parede da sala dessa kitnet acabava no meio da janela. Então, quando você abria a janela abria um pouquinho, ficava esse espacinho só, eu sou destro. Se eu quisesse atirar por ali, eu tinha que encostar o fuzil na parede e usar o lado esquerdo. Então, maior sorte que quando me falaram como é que era o negócio, eu falei assim, não deixa de comprar uma escada de alumínio. Todo mundo fala que eu atirei pelo ar-condicionado. Não foi pelo ar-condicionado, não. Foi pela janela da cozinha, um basculante lá em cima. Eu tive que subir na escada e o colega ficar segurando a escada. Porque para eu não aparecer, eu saía, fazia um negócio chamado follow-through, buscava os teóricos alvos, né, se fosse o caso, e você voltava, porque estava relampejando. E, na realidade, nós estávamos praticamente no primeiro andar. Então, se você está olhando para o prédio e alguma coisa que se mexe, a sua visão periférica pega. Então, eu não podia estar aparecendo, fazendo visada em nada. Tinha que ser uma coisa surpresa. Quando, na hora todo mundo chegasse, aí a polícia perdeu, largava. Mas eu tinha que pensar o seguinte, e se der errado? E se o cara meter a mão e a arma atirar? Porque essa era a hipótese que eu contava. E eu não estava errado. Ainda bem que eu tinha essa hipótese, porque eu já conhecia como é que eles agiam. Eu sei que quando você grita a polícia, larga a arma, qualquer coisa desse tipo, eles atiram. Eu sei que isso acontece. Então, poxa, se eu sei que isso acontece, como é que eu vou me preparar de forma diferente? Eu não quero morrer. Tá certo? Ele era o inimigo número 1 do Rio de Janeiro naquela ocasião. Ele estava aterrorizando, um deles, mas ele estava aterrorizando ali em 2005. A Rocinha estava tendo muita complicação na Rocinha, desde aquela guerra de Dudu com o Lulu, aí o Lulu morreu, aí foi era um dos lugares, eram dois os problemas naquela época. Dois. Um era o BenTV, outro era o Paquito. Mas eu lembro do BenTV, que estava mais próximo ali, ele estava incendiando, ele incendiou alguns ônibus, interrompeu o fluxo ali do... a questão... Ele estava tocando terror. Mas uma coisa interessante, que depois dessa operação, aí foi uma coisa que você me contou, falando do Dr. Álvaro Lins, que o Ministério Público queria saber quem tinha efetuado... Porque o que acontece? Sem querer saber de detalhes, sem uma reunião para saber de detalhes, coisas desse tipo, o que acontece? Tudo indicou que o Ministério Público está querendo saber quem tinha sido, porque eles criaram esse negócio, não, porque tem um sniper, não sei o quê. Pô, eu era apenas o atirador mais experiente. Eu não fui colocado lá para executar ninguém. É isso que as pessoas têm que ter noção. Você está indo para uma operação, você vai para operação, você não vai para executar ninguém. Mas se houver a necessidade de você ter que usar a sua arma de fogo para poder neutralizar o seu oponente, você vai fazer isso. Uma resistência, né? Lógico, você vai fazer isso. Então, por acaso, como eu era o mais experiente e tive condições de buscar a arma que eu queria, com o tipo de mira que eu queria, e ainda por cima fiz a regulagem dela no ângulo que me passaram, eu tinha certeza do que, se eu precisasse, eu ia fazer. Eu tenho certeza. Sabe onde é que o tiro pegou? Exatamente entre as sobrancelhas. Exatamente entre as sobrancelhas. Foi sorte? Foi, mas foi treinamento também. A sorte ajuda quem treina. Já ouviu falar isso? É isso. Aí não, porque aí vem aquele pensamento que eu falo a você, que é muito mais ideologia do que analisar o que aconteceu. E aí foi que eu falo que o Álvaro Lins tinha esse poder, né? Chegava lá, não só, qualquer coisa, eu que dei a ordem.
e com isso me deixaram em paz. Porque chegaram, falaram, pô, cara, você vai sofrer perseguição. Cara, eu estou fazendo meu trabalho. Não, você vai sofrer perseguição. Para você ter uma ideia, eu fui aconselhado a ficar 1 mês fora. Nessa época eu dava instrução na academia de polícia, né, cedido. O diretor virou para mim e falou assim, pá, você não tem um lugar para você ficar 1 mês aí com a sua família? Eu falei, tenho. Então vai e fica. Foi o que aconteceu.